Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do seu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. É lindo como Deus trabalha. É lindo como Deus trabalha. Hoje, no meu momento do secreto, a gente sempre coloca um louvor de fundo, né? E aí, esse louvor entrou. Interessante é que eu não me lembro de ter pedido para repetir esse louvor. E ele ficou 1 hora, só esse louvor, hoje. 1 hora, enquanto estava no secreto, falei, meu Deus, o que é isso? Olha, Deus me ama assim, eu não tenho nem palavras, Ele me ama demais. E quando eu ouvi esse louvor, eu já, de onde eu estava, caí em prantos, diante deste Deus tão maravilhoso. E este louvor é um bom momento para a gente ficar com Ele no nosso coração hoje. Teria muitas coisas para dizer a vocês, mas antes de falar algumas coisas, eu quero agradecer a Deus por vocês que oraram por nós e pela nossa viagem lá para a 7ª conferência Mergulhados na Presença em Vitória da Conquista. Estávamos lá, o presbítero Felipe. Cadê a Bia? Irmã Bia é o outro nome da mãe do presbítero Felipe. Agora a gente ficou mais íntimo, né? É uma alegria, estivemos lá, uma mulher de Deus, conversamos bastante, foi muito bom o nosso tempo juntos. Presbítero Felipe, a sua mamãe Bia, presbítero Maurício, pastor Isabel e eu. Fomos representar a igreja. Na verdade, assim, Deus permitiu, porque tinha tudo para não irmos, né? As condições, passagens, tudo muito difícil. Eu falei, meu Deus, a primeira vez quando eu falei, olha, não vai dar. Aí o presbítero Maurício falou, rapaz, eu estou querendo ir, vou dar um jeitinho. Eu falei, rapaz, representa nós lá então. Eu falei pro Maurício, então vá e represente a gente lá. Mas aí soprou um vento e o Felipe, o homem das passagens aéreas, o homem da empresa de viagens, olhando lá o sistema, baixou os mistérios nas passagens, assim, mais barato, assim, 3 vezes menos do que estava quando a gente começou a olhar. Eu falei, meu Deus, é agora. Ele sabe que eu me converto fácil. Então, eu pastoreei aí, eu falei, tô nessa, vamos nessa. Então, a gente nem conseguiu programar muito essa viagem. Então, não estranho, a gente só assim, consegui avisar essa primeira pastor que eu tinha ido. O propósito é dizer a vocês que começou em 2018. São 4 anos que Deus nos introduziu na prática da presença, num caminho mais excelente de busca da presença de Deus. Eu sempre digo que foi a chance que Deus me deu. Eu precisava viver um novo patamar na minha vida de intimidade com Deus. O que eu vivia não estava bastando mais. Eu já não suportava mais o que eu vivia na presença de Deus, ainda que vivia. Precisei para outros patamares. E Deus fez. Deus fez. Só Deus sabe o que a gente viveu, as sinalizações que Deus foi nos dando para abraçar mergulhados na presença. Deus sabe que eu precisava disso. Nós precisávamos viver essa experiência. E foi no ano
Eu podia até dizer assim: certa vez um pastor, num caminho passou, muito aflito a pensar. Sua igreja era fria, sua alma vazia, sem ter o que dar. Encontrou um guri, trabalhando a sorrir, ajoelhado no pó. Banco lhe ofereceu, e o guri respondeu: de joelho é melhor. Esse é um hino mais antigo que assim, é coisa velha assim. Eu era criança, bebê. Tanto é que menino usa guri e assim, uma coisa bem pesada. Mas esse hino traz a realidade de alguém que precisava ter uma experiência profunda com Deus, ainda que pastoreava. Não estou dizendo que a igreja era fria, não estou dizendo que a minha alma era vazia, mas eu cheguei num limite da minha vida que eu precisava viver uma experiência diferente. Eu precisava ver algo novo. Então não basta a consagração, não basta a imposição de mãos. O que é que eu estou fazendo com essa consagração? O que é que eu estou fazendo com essa imposição de mãos? É como alguém que recebe o diploma de faculdade. Você acha que porque você pegou o diploma está tudo certo? Aí que começa uma história de aprendizado, de aprofundamento. E assim Deus nos fez. E eu louvo a Deus pela vida do nosso amado apóstolo Edilson, que é o meu mentor espiritual, meu, da minha esposa e daqueles que são signatários, que abraçaram, mergulhados na presença. Um homem de Deus que sempre quando a gente vai lá honra muita gente, honra bastante. Fomos muito honrados lá, apesar de estar aquela multidão de pastores. Ele terminava o culto, ele já mandava uma mensagem: ó, vocês vão jantar lá, hein? Não deixava a gente parado. E eu louvo a Deus por isso, por essa conexão, essa coisa boa. E assim, quando Deus tem coisas profundas na sua vida, Ele vai colocar pessoas relevantes na sua vida. Amém? Vou falar de novo. Quando Deus tem algo profundo para fazer na sua vida, Ele colocará pessoas relevantes na sua vida. Ele te introduzirá em um espaço com pessoas relevantes. Entenda isso, Deus se move por relacionamentos. Ninguém consegue viver sozinho nessa terra. E é verdade, se eu pudesse falar um pouquinho da minha vida ministerial, eu diria assim que em relação a tudo que eu vivi lá atrás, eu vivi um bom tempo só. Eu tive que me desligar do ministério do qual eu fui nascido e criado, e Deus nos trouxe para São Bernardo do Campo, e em função do que aconteceu na época, alguns não entenderam, fomos pisados, chacoalhados, batidos, isso não é de Deus, e foi um momento muito difícil. Então, me lembro de, numa festa tão inocente, convidei pessoas amigas lá antigas, né? Olha, estou na igreja e tal, e quero que você vá lá, trazer uma palavra. E quantas dessas pessoas desconversaram? Não dá. Aí eu falei: Deus, realmente quando o Senhor fala, sai da tua terra e da tua parentela, Ele faz isso mesmo. Deixa a tua parentela. Quem viveu com você naquela época não serve mais. Não que eles não são necessários, mas Deus, quando tem algo novo para fazer, Ele vai te introduzir um novo tempo, vai colocar pessoas relevantes na sua vida. E aqui em São Bernardo, se eu precisasse começar tudo de novo, começaria hoje. Com 20 anos que estamos aqui, começaria tudo hoje. Por quê? Filipenses 1:6. E tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então eu sou uma pessoa e procuro ser quebrantado. De que vale posição, de que vale crachá, se a vida de Deus não está em mim, de que vale tudo isso? Não vale nada. O mais importante é você ter em você a vida de Deus. E quando precisar corrigir a rota, dar um reset, começa de novo. É assim a vida com Deus, é assim a vida em Deus. Então esse louvor está muito significativo hoje na minha vida. O Espírito Santo impartiu muitas coisas conosco nesses dias. Existem alguns encontros que você vai lá e se solta, e rola, e aquela coisa toda. E eu, quando vou, eu procuro assim, entrar no ambiente. Eu não me importo muito com a estrutura. Eu estou ali como um adorador. Eu gosto daquela máxima de Davi: preferiria estar à porta da casa do meu Deus. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu não me importo. Precisa estar lá nos primeiros lugares. Eu não me importo com isso. Eu quero saber que eu estou lá no meio do povo e Deus está falando comigo. E fomos ali com esse coração. E
Pasmem, eu vim para cá meio cheio de dores. Acreditem, gente? Eu voltei cheio de dores, assim, com dores assim dentro de mim. Deus me quebrantou muito e falou profundamente ao meu coração. Dizer a vocês que eu não recebi nada de muito novo. Não tem nada de muito novo o que recebemos lá. Aliás, não tem nada de novo no que recebemos. O que Deus fez foi nos dar uma perspectiva diferente daquilo que o Espírito já tem tratado na vida da igreja. Então abra sua Bíblia, eu vou com base nisso, eu vou falar um pouco do que temos recebido lá. Estou que nem Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu vou fazer isso agora, tá bom? Então vai ser uma miscelânea de algumas coisas que eu trouxe, que o Espírito nos compartilhou, mas dentro do tema deste mês. Aliás, o tema que tomou conta de toda a conferência estava em torno de maturidade. Abra sua Bíblia. Hebreus 11, 24 e 25. Aí eu vou falando conforme o Espírito Santo vai nos ajudando aqui. Você vai entendendo o trabalhar de Deus. Está escrito, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Vou ficar com esse versículo, vou ler mais alguns no meio, mas... E com esse versículo eu quero colocar um tema para esta palavra: maturidade, suas escolhas e consequências. Vou falar de novo: maturidade, suas escolhas e consequências. Já falamos aqui que é necessário que nós, como crentes, que somos nascidos de novo, a Bíblia fala que Deus é o Pai dos Espíritos. Então Deus vê você não pela perspectiva do seu físico. A principal forma de Deus olhar para você é pela perspectiva do seu espírito. A Bíblia fala que Deus é o Pai dos Espíritos. Quando a gente fala de ressurreição espiritual, essa ressurreição na esfera humana, você não vê muita coisa, porque acontece no plano espiritual. Quando eu não entendo essas coisas, salvação é uma coisa muito vaga para mim. Quando Paulo fala, e vos ressuscitou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, vós que antes andáveis segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que opera nos filhos da desobediência, nós andávamos desta forma. Mas está escrito, Deus que é riquíssimo em misericórdia, com o seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos pecados, Ele nos ressuscitou e vos vivificou e nos fez nos assentar em regiões celestiais. Na prática, onde aconteceu tudo isso? Dentro de mim. Por isso está escrito que o Espírito, o mesmo Espírito Santo, testifica com quem? Com a nossa carne? Com a nossa alma? Não. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí a gente começa a entender por que Deus é o Pai dos Espíritos. E aliás fala Deus que é o Pai dos Espíritos aperfeiçoados. Por quê? Porque quando há essa ressurreição, quando nós rendemos a nossa vida a Cristo, nós começa por um novo nascimento. Aliás, o novo nascimento é lá dentro. Jesus falou, quem não nascer da água e do... Veja que é espírito humano. Quem não nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito, porque é interno, é lá dentro. A tua salvação, a tua restauração começa lá dentro. É claro que a parte de fora é relevante, porque a Bíblia fala que pelo fruto
se conhece a árvore. Então as minhas atitudes dizem muito do que tem dentro de mim. Amém? Ninguém se engane. Tem pessoas que têm narrativa, mas não têm vida com Deus. As coisas têm que se conversar. As coisas têm que se falar. Não adianta conhecer a palavra. Só conhecer não adianta. É necessário que as palavras do Senhor façam uma transformação no meu espírito, no meu interior. Daí a gente compreende a necessidade de educar o nosso espírito humano. Então nós nascemos de novo, aí começa um processo de educação do nosso espírito. Por quê? Porque agora ele está conectado com o Espírito Santo. Antes não estava. A partir do momento que você aceita a Cristo, teu espírito é conectado com o Espírito de Deus. A Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais penetrante que espada de 2 gumes, porque ela penetra na visão da alma e do espírito. Ela consegue chegar aonde é que tem que ter separação aqui. E o que é ressuscitado é o teu espírito. Isso a palavra faz. Então, a partir do momento que eu nasço em Cristo, então eu preciso educar o meu espírito. Eu preciso disciplinar o meu espírito, alimentar o meu espírito, para que eu cresça. É uma máxima bíblica a necessidade de maturidade. Deus só pode contar profundamente no seu reino com pessoas absolutamente amadurecidas. Quando eu não amadureço, eu sou uma pessoa sem propósito. Por isso o tema desta noite: maturidade, suas escolhas e consequências. Pedro fala que nós, como meninos novamente nascidos, devemos nos alimentar do leite racional não falsificado, para que através dele a gente vá crescendo. Amém? Que leite é esse? É a palavra de Deus. O leite no sentido, palavras que vão te dando o alento para você crescer espiritualmente. Jesus disse: nem só de pão, nem só do alimento do dia a dia o homem viverá. Quem é que vive sem comer? Ninguém. Mas Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Paulo fala que o mundo não pode conhecer a Deus pela sua sabedoria. Não tem como compreender as coisas de Deus pela sabedoria do mundo. Não tem. Não adianta a pessoa se debruçar sem ter um conhecimento de Deus, querer se debruçar e entender Deus com a sabedoria humana. Paulo fala que aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então a gente tem que entender que há uma conexão muito grande do mundo espiritual. E quando você está sentado agora na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, isso é tão importante. E uma das expressões que nós ouvimos lá: quando eu recebo a palavra, e Jesus falou que a palavra que eu vos digo são, repita, espírito e vida. Então não é só uma retórica. Quando você está ouvindo a palavra, está sendo transmitido sobre você espírito e vida. Não é só mais uma pregação. E o apóstolo Lara, que pregou lá, dizia o seguinte: que informação não transforma ninguém. Informação, porque tem muitas pessoas que sobem no púlpito e trazem informação, uma teologia profunda, mas só informação, não tem vida. Por isso que pregar a palavra de Deus não é para qualquer um mesmo, é para quem tem vida com Deus, porque sabe. E qual que é o frio na barriga aqui? É saber que de mim, enquanto prego, tem que produzir vida dentro das pessoas, porque a palavra não é do pastor, a palavra é de Deus. Vou repetir o que Jesus disse: porque as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então nota como a questão espiritual ela é de extrema importância. De extrema importância. O tempo que você está aqui, você está trabalhando a sua vida espiritual. É o teu espírito que está sendo educado agora. Hoje está acontecendo uma educação no espírito. De manhã na escola dominical está acontecendo o quê? Uma educação no seu espírito. Quando a gente não educa o nosso espírito, a gente não tem entendimento espiritual. E se eu não tenho entendimento espiritual, a Bíblia me chama de crente carnal.
Pessoas, o que são carnais? Paulo declara, são meninos em Cristo. São aqueles teknon que nós falamos aqui, né? Meninos em Cristo. Uma pessoa que não tem maturidade para compreender coisas mais profundas. Paulo fala, eu precisei dar vocês leite. Vocês não podem comer nada diferente, porque vocês são crianças. Vocês estão aí na igreja, até falam línguas estranhas, têm dons, mas não tem crescimento. Não tem crescimento. Mas ele também define o crente espiritual. Quem é o crente espiritual? O maduro. Aquele que a sua capacidade de discernir chegou, porque ele cresceu. E por que eu estou falando tudo isso até agora? Porque não tem como ouvir uma palavra como essa e sair daqui sem compreender que você precisa trabalhar a tua maturidade espiritual. O teu crescimento precisa acontecer. E depois que a gente chega na maturidade, aí eu me volto para o tema. Moisés pela fé. Moisés pela fé. O que é que ele fez pela fé? Pela fé. Fé é firme fundamento das coisas que se espera e prova daquilo que você não vê. A Bíblia fala que Moisés pela fé, apesar de ter um nascimento dramático no Egito, vocês conhecem muito bem a história de Moisés, o nascimento dramático. O presbítero Lucas desenhou uma história bonita que a gente vai na dele, né? Ele vai falando, ele mostrando Moisés, não é? Meu Deus, e aquela questão de jogar ele colocar o menino no rio, e a mãe de Moisés gera um plano ali para salvar a criança. A Bíblia não fala que apareceu um anjo e falou com ela, não. Ela foi fazendo o que podia para ver se conseguia livrar o filho, mas só que naquela atitude de mãe, Deus estava trazendo um livramento, porque tinha um propósito na vida de Moisés. E Moisés então, por milagre de Deus, caiu nos pés da filha de Faraó, que estava se banhando, e ela pegou aquela criança, e nesse momento a Miriam, que vinha acompanhando, era 9 anos mais velha, o menino chorava, e ela disse: eu gosto de assistir esse filme aí, vou usar a parte do filme. A senhora não quer que eu traga uma pessoa para cuidar dele? Boa ideia. Ela correu para buscar a mãe dela. Mãe, você não sabe o que aconteceu, o que foi? A filha de Faraó pegou Moisés, eu falei que eu vinha buscar uma pessoa para cuidar dele, e ela aceitou. Vamos, mãe. Imagina a Joquebede. Você tem noção disso? Quando ela chega lá, correndo, o menino, o filme faz assim, né? A criança parou de chorar. Ela gostou de você, né? Sim, gostou. Leva o menino, cria para mim, e eu te darei o teu salário. Então, a maturidade é que Moisés não veio do nada. Moisés não veio lá de envolvimento lá com o Faraó, de adoração a Deus. Não, Moisés teve a oportunidade, enquanto estava com a mãe. Filho, você está lá, mas você não é de lá. O teu Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A tua terra não é aqui. Nós temos promessas que Deus vai nos arrancar daqui. Moisés foi ouvindo aquilo foi gerando fé. Tanto é que a palavra é Moisés pela fé. Ele não sabia muito como fazer, mas ele falou: eu não sou daqui. Tanto é que precisou chegar na maturidade. Olha só os níveis de maturidade. Moisés pela fé, já adulto, entendeu o mistério? Não, ele tomou a maior decisão da vida dele. É verdade que ele não chegou lá e falou: bom, Faraó, a partir de hoje eu estou sentindo a presença, aleluia, de Deus, e eu estou deixando tudo, e estou indo. Não, ele foi tentar resolver. Ele tinha, olha só o que são níveis de maturidade. Ele teve maturidade sim, mas precisou ser trabalhado por Deus, burilado por Deus, para Deus cumprir o propósito na vida dele. Mas uma coisa ele tinha uma estrutura de fé. E nisso, vocês conhecem a história, ele foi, viu
um egípcio maltratando um judeu, um israelita. Ele não gostou daquilo, foi lá e ele sabia, não, com a minha raça você não mexe. No outro dia ele voltou, viu 2 israelenses brigando, e ele tentou apartar, e um deles falou: você vai me matar como você matou o egípcio? Moisés, foi embora. Mas Deus estava guiando todas as coisas. Então, Moisés teve uma escolha que não foi de uma hora para outra. Hebreus dá uma resumida, né? Sendo já grande, ele poderia ter dado um jeito ali, mas ele resolveu dar ouvidos à voz mais forte, que é a estrutura de fé que já tinha no coração dele. Eu faço uma pausa aqui. Exatamente o que precisa acontecer conosco. Você não está servindo a Deus, não está vindo à igreja. Aliás, nós estamos na escola dominical hoje. Arrepiou ou não arrepiou? Quem estava aqui na escola dominical? Que tem crente que não quer saber de EBD mesmo, né? Não tem o que fazer com você. Não vou e acabou. Você não tem noção como você está perdendo coisas profundas de Deus. Ninguém está brincando aqui. E a lição da escola dominical hoje, pelo menos a parte mulheres, homens, foi sobre a vida na igreja. E essa lição nos convenceu claramente de que sem uma vida comum na igreja, você não tem como crescer. Amém? Não tem como crescer, você tem que se envolver na igreja. E a base que a lição usou hoje foi Atos 2, 42 e 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja de Jerusalém perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E então a lição dá esse enredo de que se você não tem vida com Deus, vida na igreja, não procura participar da vida da igreja, você tem um problema muito grave. Muito grave. A sua estrutura espiritual vai ser deficitária. Você não terá um crescimento saudável. Aliás, nem vai crescer, essa é a grande verdade. Porque não compreende a necessidade de estar envolvido na igreja, de estar recebendo. Moisés foi um refém da sua mãe, da sua família, não tinha mais o que fazer. Ou a família ministrava na vida dele para ele entender, e aí essa fé foi gerada no coração dele. Parou por aí? Não. Moisés, para definitivamente dizer agora eu vou mesmo, passou pelo deserto, vocês conhecem muito bem, fugiu, foi lá para as terras de Midian, e lá um dia está no deserto e aparece uma sarça. Esta sarça, diferente das outras, não é que sarça não ardia, ela ardia, só que num horário que não tem nada a ver, não é o horário do sol, não é? É o horário onde quando o deserto cai a 0 graus. Como assim? A sarça está queimando e não se consome? Amém? Ele encosta lá, aí Deus começa a falar com ele: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Quem é o Senhor? Eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu tenho visto o clamor do meu povo e desci para livrar. O clamor do meu povo chegou até mim. Como é maravilhoso ouvir isso. Olha que mistério, né? A ação de Deus precisa ser provocada por nós. Não vou fugir do que eu estou dizendo, mas o Senhor desceu porque o clamor do povo subiu. Outro grau de maturidade. As pessoas querem que Deus faça, mas não querem gastar um tempo com Deus. Não querem parar para falar com Deus. Não querem ter vida com Deus. Não querem mergulhar na presença. Tirar um tempo do teu dia de 24 horas para sentar diante de Deus. Sentar um pouquinho lá no secreto. E falar com Deus e Deus falar com você. O agir de Deus, ele tem a ver com a resposta humana para isso. Então Deus desce
levanta Moisés, tudo bem, mas veja que são duas vias. Por um lado, Deus preparando um homem, maturando esse homem para ele escolher, ele fazia uma escolha, mas por outro lado tinha um povo que clamava, um povo que chorava. Então por isso que o Espírito Santo tem nos levado a entender uma vida contínua de oração. Me volto para a mensagem de quinta-feira que Lucas pregou, em Atos 12, Pedro estava na prisão, aquele milagre lindo que Deus vai e liberta Pedro, mas o que me pegou, e eu falei, ponto de maturidade, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Não é uma oraçãozinha só, não é só o culto de domingo, não, eu tenho uma vida com Deus, eu sou um homem que compreendi, uma mulher que compreendi, que eu preciso ter o meu momento com Deus, senão você não amadurece, e Deus vai se mover. Deus se move sim, pode não ser no tempo que você acha que é, na hora que você acha que é, mas se você está orando, espera, porque Deus de alguma maneira vai mover os céus, Ele vai provocar algo, porque as suas orações estão subindo diante dEle. Eu vou clamar, está entendendo? Muito bem. Moisés sendo já grande, aí tem todo um processo de Deus sobre Moisés. A pastora Isabel pregou um dia dizendo assim, Moisés levantou a bandeira da inutilidade. Senhor, eu não sei falar, eu não posso, eu não tenho. Querido, quem está em processo de maturação, quem falou que você é perfeito? Tem gente que se acha, sabe? Não, pastor, que? Eu me lembro de umas igrejas que eu, de uns mistérios que eu já vivi. Irmão, é o seguinte, está todo mundo na igreja, de repente, um tumulto, e 10 homens para um lado, 10 homens para o outro, e a criatura vindo lá pelo meio da igreja. Falei, meu Deus do céu, os caras se acham. Aí eu, na época, não podia fazer isso, porque isso era uma rebeldia assim, pensando, não podia nem pensar, mas pensava. Falei, meu Deus, que é isso? Como tem coragem de vir pelo meião? Eu já vi gente pregando a palavra, pregando. Irmãos, eu vou parar aqui porque está chegando e começa o doutor, advogado, falei, meu Deus, o que é isso? Irmãos, diante de Deus, tudo que Deus faz é para a glória dEle. Moisés é um bom exemplo disso. Eu não sei falar, eu não tenho. Eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida, Moisés. E Deus começou a dar sinais para ele. Pega essa vara, solta na terra, virou cobra, ele fugia da cobra. Pega de novo, opa, voltou a ser vara. E outros sinais. E é o que Deus faz no teu caminho de maturação. Tem hora que Deus vai agir, viu? Veja, tem horas que Deus vem e fala na tua vida profundamente e resolve, vocês ouviram isso, né? E resolve os problemas imediatamente. Meu Deus! Mas tem hora que não é assim não. Tem hora que você vai orar, e vai orar, e vai orar, e as coisas parece que cada vez que ora vai piorando. É aí que Deus está provendo, aí que você tem que entender maturidade. Deus não vai responder a hora que você quer. O que Ele quer é que você continue. Você não é maduro? Ora, Deus não é Deus que responde orações, mas não é no tempo que você quer. A maturidade diz, nem sempre será assim. Nem sempre eu vou dizer, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus. Não, nem sempre será assim. Tem um tempo que Deus até age na sua vida assim, né? Mas orou pouco, né? Orou pouco. Quem pregou foi o pastor Jean. Orou pouco, falou pouco, né? Determinou e aconteceu. A gente vive no espectro hoje de tanto determinou e aconteceu. Mas vê quantas pessoas que determinou e não aconteceu que já estão na presença de Deus. Eu já lidei com pessoas que foram nessa história do determine, sem estrutura nenhuma, sem nada. Não, você vai determinar que aconteça. Essa pessoa determinou uma vez, determinou até 7, que é o número 7, né? 7 vezes. Irmão, na 7ª não aconteceu, eu não quero mais saber de igreja. Tem gente que desviou aí, ó. Estava aí, no meio da igreja aí. Estava aí no meio. Não é cria nossa não, viu? Veio de outro lugar, ficou aí. Eita, chá! Né? Daqui a pouco deu um problema lá, porque uma pessoa adoeceu, parente, foi lá, orou, Deus, só que Deus não quis, Deus levou a pessoa.
O que a pessoa fez? Foi embora da igreja. Deus pisou na bola comigo. Cadê? Ele não falou que ele responde? Entendeu o que é a maturidade? É por isso que você está aqui. Você precisa amadurecer. Você precisa entender que há um patamar que Deus quer te elevar. Como Jeremias disse, coisas grandes e firmes que tu não sabes. E que você precisa entender que você precisa amadurecer. Volto para Moisés, sendo já grande. Escolheu, ainda que era filho da filha de Faraó, ainda que tinha regalias, ainda que tinha privilégios, ele seria o iminente herdeiro do trono egípcio. O iminente herdeiro do trono. Ele era filho da filha de Faraó, filho de uma princesa. Ele escolheu, eu deixo tudo isso aqui. Agora você imagina esses crentes que lutam para bem-estar na terra. Assim, eu tenho orando, você já vi gente assim, Deus, eu quero uma casa assim, aleluia, e conta, e tal. Ai, eu vou falar de novo, ai que raiva de ficar assistindo aquelas coisas, os caras estão falando, aquele barco passando, aquele iate. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com um iate desse, pelo amor de Deus? Né? Aquele carrão, Mercedes e Audi. Falei, meu Deus, tudo bem, não tem nada contra, viu? Fique em paz, amém? Também Fusca é complicado, né? Entendeu, né? Mas, gente, você vive em função disso, sabe? Eu estou aqui na igreja porque eu quero ter bem-estar. Gente, maturidade, ela diz o seguinte: tem hora que você vai ter que renunciar tudo que você acha que é bom para você, para um grande propósito de Deus na sua vida. Então Deus precisou quebrar Moisés. Na verdade, Moisés morreu lá. Voltando lá para a sarça, Moisés vivia para si. Inclusive, ele correu para salvar a sua pele, não foi? Mas correndo para salvar a pele, ele caiu exatamente onde ele não tinha noção de que ia acontecer com ele. Então, na verdade, diante de Deus, Moisés morreu. Agora não é você, Moisés, sou eu. Mas o que eu vou dizer? Não é você. Esquece, tanto é que acabou sua credencial de filho de Faraó. Acabou, encerrou. Agora, quando te disserem quem te enviou, diga: o eu sou me enviou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o eu sou me enviou. E assim, Moisés passa por todo este processo e entra nesta lista de heróis da fé. Interessante é que Moisés foge para salvar sua vida. Quando ele se encontra na sarça, ele morre para si. E quando ele morre para si, ele não temeu voltar para o lugar onde Deus precisaria usá-lo de maneira poderosa. Quem entendeu? Falando em morrer, apóstolo Gustavo Lara, e eu vou pegar um pouquinho da palavra. Em Atos 20, 24, está escrito assim, Atos 20, 24: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi dada, ou que me foi confiada pelo Senhor Jesus, que é dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Qual é o foco desse versículo? A minha vida não vale coisa alguma, a menos que eu use para o reino. Significa morrer para viver para Deus. Moisés precisou morrer, e ele volta para cumprir um propósito. Não como Moisés fujão, mas como alguém que está com a autoridade de Deus. Alguém que recebeu a jurisdição de Deus, está no território de Deus. Tem coisa maravilhosa, o maduro entende que ele tem que estar no território de Deus, do lado de Deus. Quando você está no território de Deus, venha o que vier, venha o levante que vier, de alguma forma Deus vai exaltar o nome dEle. Ele vai preparar todas as coisas para que o grande propósito dEle se cumpra através da nossa vida. Então, vou
puxar um pouquinho para o lado de morrer. Ora, Moisés precisou morrer espiritualmente, para voltar para o lugar de onde ele tinha fugido e ser um instrumento de Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Então, em Deus, com você aconteceu a mesma coisa. Você precisou morrer. Nós, os crentes, tivemos que morrer para Deus. Paulo fala em Romanos, capítulo 14, versículos 7 e 8. Romanos 14, 7 e 8. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Essas são palavras muito profundas, não é para qualquer. Para quem quer salvar sua pele, só não vai entender nunca uma coisa como essa. Significa que quem morreu para Deus, morreu mesmo. Quem morreu para ser de Deus, morreu mesmo. Então você tem que entender o teu batismo pelo amor do Pai. Amém, não? Eu estou falando com pessoas que já morreram aqui. Hein? São zumbis, é? Não, pessoas que já morreram. A Bíblia fala que o batismo é exatamente este momento da morte. Paulo fala em Romanos capítulo 6 que nós somos sepultados. Nós somos sepultados. Sepultamento é para quem já morreu, sim ou não? Paulo fala em Romanos 6 que o batismo é um sepultamento, de sorte que fomos sepultados com Ele, através do batismo, quando morremos para o mundo, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, andemos nós também em novidade de vida. Então, a grande verdade é que você vive para Deus agora. Acabou a sua vida. Por que não está dando certas coisas? Porque você está vivendo para você. Os seus projetos são para você. A sua história é para você. Quando você fala, a partir de agora, Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? E o viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, a única esperança para a nossa vida, para quem entende a necessidade de amadurecer, é morrer para os nossos pensamentos, para o nosso passado, para os nossos problemas. Deus nunca nos dará nada que não esteja nos seus projetos. O apóstolo dizia uma frase, eu quero repetir, que tudo que nasce de nós está carregado de maldição. Sim. Esta é a maldição, é a herança do pecado. Porém, tudo que nasce de Deus está carregado de bênçãos. Aí, olha, espero que você tenha recebido esse start. Então, eu não preciso ficar mendigando bênçãos. Como assim? O que nasce de Deus já é carregado de bênçãos. Aos Efésios fala que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Amém? Eu quero que você diga, eu sou abençoado. Ou seja, você quando nasceu de novo, você já nasceu abençoado pelo amor de Deus. Para de olhar para a direita, para a esquerda, que não vai, que não dá. Você já nasceu do alto. E se você nasceu de novo, você já nasceu debaixo da bênção de Deus. Deus não quer saber do teu passado, da tua história, o que você viveu. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Jesus não morreu, apóstolo Gustavo, Lara, Ele não morreu para dar coisas, para nos dar as coisas, porque antes de morrer, Ele já dava coisas aos homens. Amém? Então, a igreja que busca coisas, que vem porque quer coisas, nunca viveu o Evangelho. É forte ou não é? Então, né? É comida um pouquinho profunda, tá? Entendeu ou não? Tem gente que está assim, ai meu Deus. Quer uma bencinha? Eu te dou daqui a pouco. Daqui a pouco você vai receber a bencinha sua. Mas uma coisa você precisa entender. O valor da nossa vida. O valor da nossa vida. De uma vida verdadeira em Deus.
precisa ter nela a vida do Filho de Deus. Seríamos mais poderosos se nós compreendêssemos isso, que a vida do Filho de Deus é em mim. Sai daqui com isso. A vida, eu não sou uma pessoa normal. Aliás, você é anormal. Você é anormal, porque você é diferente das pessoas do mundo. Você está abraçando isso nessa noite? O Espírito Santo hoje veio te convencer de quem você é e em que nível você está, e quer que você suba para níveis mais profundos na presença de Deus. Estou falando sobre morrer para viver para Deus. Moisés precisou morrer para viver para Deus. Mais uns minutinhos só. Um altar para Deus, quando a gente fala de altar, de adoração, não é bem simplesmente a pessoa levantar a mão e adorar. Claro que isso é maravilhoso, mas muito mais do que isso. Um altar para Deus é de pessoas que morreram para si mesmos. Nós temos que entender esse negócio. Ô querido, quanto Cristo vive dentro de você, quanto Ele se manifesta. Aliás, quanto é que a vida de Cristo se manifesta em você. Não estou condenando, dizendo que você não tem vida de Deus, mas quanto ela se manifesta em você. Quanto? Tem pessoas que estão do teu lado morrendo, e você está se debatendo por que, se você é uma filha de Deus, por que, se você é um filho de Deus. Hoje Deus te chama para subir para um patamar, para abraçar um patamar profundo e compreender que você tem em si a vida de Deus. Quando você morreu para o mundo, resolveu abraçar, você decidiu passar pelas águas, decidiu fazer parte da igreja. A partir desse momento, a vida de Deus está dentro de você, e ela se chama Espírito Santo. E ela se chama Espírito Santo, o Espírito da verdade. Assim Jesus fala, que o mundo não pode receber. As pessoas aí de fora não podem receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas Ele habita convosco e estará em vós. Você já parou para pensar que o Espírito Santo habita dentro de você? Hã? É. Eu? Oi. Olá. Você é templo do Espírito Santo. É duro falar com gente carnal. Paulo falou isso bravo, né? Eu gostaria que Paulo falasse isso, né? Ele disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E a Bíblia fala: depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes batizados, recebestes o Espírito da verdade. Então, como assim? Então você não tem nada a ver com o mundo. Nós não temos nada a ver com o mundo. Você não tem nada a ver com esse sistema. Então, quem está ligado com o sistema fica preocupadinho, né? Ai meu Deus, ai meu Deus. Ai, e agora, o que vai ser? O mês pesado para esse Brasil, não? Misericórdia, ninguém não está nem aguentando ouvir mais notícia, né? A gente fala: meu Deus, vou desligar. Aí outro: não, está falando mal do meu presidente, estou se desligar. E esse rolo danado, né? E a gente fica mesmo. Mas querido, isso não pode ser maior do que quando tudo falhar nessa terra, tudo falhar, você pertence ao Senhor e você é cidadão dos céus. Você tem duas cidadanias: a brasileira. Se tiver algum de outro país, me ajude aí, levanta a mão. Tem alguém que nasceu em outro país aqui que eu vou falar? Não, todos são brasileiros, né? Assim. ¿De dónde es Venezuela? Bienvenida, hermana. Deus lhe bendiga. Você tem duas cidadanias: Venezuela e brasileira. E nós temos que lutar para manter a nossa cidadania aqui. Claro que você tem que votar naquele que está mais identificado com aquilo que você acredita, porque o poder de colocar essa pessoa está na sua mão. Sim ou não? Isso é um ponto. E Deus nos ajude, né? Que aquilo que a gente quer que aconteça, aconteça. Amém, não? Pronto, estamos lutando para isso e orando também. Mas querido, se tudo isso falhar,
A nossa cidade não é aqui. O nosso reino não é aqui. Amém? Jesus breve virá. Ele voltará. Olha que coisa linda, né? Lembra disso, gente? Deus é tão maravilhoso que a gente fica aqui numa... Ai meu Deus, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. Deus é tão lindo que Ele já escreveu o nosso final. Ele foi lá no final, já sabe o que vai acontecer, só que Ele volta aqui e dá o play. Puf! Aí você fica, ai meu Deus, mas o seu final já está escrito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você quer aplaudir ao Senhor por isso? Não. O teu final já está escrito. Levanta a cabeça. Oh, levanta a cabeça. Meu Deus, meu tempo já foi. Não quero cansar vocês, mas tem tantas coisas maravilhosas aqui. Pontos de crescimento. E eu quero pegar só o finalzinho aqui. Eu disse maturidade, escolhas e consequências. E aí eu vou lá para João 21:3, para me encerrar. Quero falar um pouquinho sobre... Vocês já entenderam maturidade? Agora a gente vai tentar entender um pouquinho escolhas e consequências. Moisés escolheu. Você sabe a consequência. Conhece a consequência. E aí a gente vai para um outro ponto, que tem a ver com liderança, que tem a ver, não com liderança, tem a ver com todos nós. Mas aqui, ele bate um pouquinho em quem tem capacidade para influenciar. João 21:3, está escrito: Simão Pedro disse: vou pescar. Os outros disseram: nós também vamos. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Escolhas e consequências. Jesus, durante seu ministério, anda com os discípulos, fala a eles todo o tempo que era necessário que ele cumprisse o seu propósito, que ele morresse, que ele fosse crucificado. Jesus precisou amadurecer. Jesus precisou passar por um processo de amadurecimento. Ele não nasceu já pronto, ainda que sobre ele estava toda a responsabilidade como filho de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Amém? Jesus passou, cumpriu o seu ministério. Vocês se lembrem de um momento em que Jesus estava numa guerra. Posso chamar de vacilou? Não, Jesus não vacilou, mas passou por um momento pesado, um momento mais difícil, quando ele fala: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O que vocês acham que ele estava dizendo naquela hora? Ah não, ele como Deus, ele já sabia o final, então foi fácil? Não. Naquela hora, densas trevas batalhavam para Jesus desistir da cruz. Os discípulos, carregados de sono, um sono profundo, não conseguiam ficar acordados. Ele pedia ajuda. Mas Jesus, pela maturidade, ele se agarrou ao propósito: todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Quando a gente não é maduro, a gente tem medo de falar: Senhor, faça-se a tua vontade. Aliás, passa rapidinho por esse momento da oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estás no céu, aleluia. Santificado seja o teu nome, glória a Deus. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso, aí começa de novo. A gente tem um problema. A gente acha que sempre a vontade de Deus vai ser contrária ao que nós queremos. Mas quando eu amadureço, eu entendo que eu experimento a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. O Senhor sabe que tem a seu respeito, a sua história não vai terminar assim. Quem sabe você já desenhou: Senhor, a minha vida está indo por esse lado.
o que vai ser daqui para frente. A sua história não vai terminar assim. Na maturidade compreenda, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Isso é maturidade. Pedro esqueceu das promessas de Deus. Jesus tinha ressuscitado, já apareceu às mulheres, ó mulheres, como vocês são poderosas. As primeiras que estavam lá para ver esse mistério, não foi nenhum poderoso apóstolo, se é que tinha algum poderoso, mas as mulheres tiveram coragem de chegar lá no túmulo, não querem saber se morri, não quero saber, e foram lá correndo, querendo ver Jesus. Ela entra lá, vê os lençóis, e estava chorando, cabisbaixa. Aí aparece alguém, e ela percebe que tem alguém ali, achou que era o cuidador do jardim, e diz: se foi o Senhor quem tirou ele, me diga onde você colocou. Aquela pessoa que está ali dá um grito: Maria! Quando ela olha, é ele. É ele. Ela segurou Jesus. Jesus falou: não me segure, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos que eu vou voltar. Daqui a pouco eu volto. Ela foi correndo dizer aos discípulos. Os discípulos, quando ela chegou desesperada, pensa uma pregação de desespero, de alegria, mas não surtiu nenhum efeito. É duro. Pedro foi, olhou, correu. João, mas quem deu o start foram as mulheres. Mas a coisa não foi fácil assim não. Jesus não foi imediatamente para o céu. É verdade, ele subiu primeiro, depois voltou. E passou o espaço de 40 dias aqui na terra. A Bíblia fala que ele apareceu, Paulo fala que ele apareceu a muitos. E na época de Paulo, dizendo, dos quais a maior parte ainda vive. E depois apareceu a mim. Quando Paulo fala, Jesus já tinha ido para o céu, que está em Atos 9. Jesus vai em Atos capítulo 1, Jesus sobe, derrama o Espírito, mas para Paulo teve um plus, né? No capítulo 9, Jesus aparece, e não queiram saber desse Jesus aparecer como apareceu para Paulo, porque aí você não levanta mais. Mas Jesus aparece ali para os discípulos, e antes disso, Pedro está ali cabisbaixo, os discípulos com ele, e aí ele resolve voltar para a vida dele. Vou pescar. Os outros discípulos disseram: nós também vamos contigo. Mas veja o que está escrito: eles foram, mas nada apanharam, não aconteceu nada. Sabe o que é isso? Escolhas. Pedro sabia o que Jesus falou, porque não esperou. Teve evidências, as mulheres mostraram, porque não creu. Qual foi o problema? Sabe por quê? Porque embora ouviu tanto, mas estava tão voltado para a coisa dessa terra, querendo um governo humano, que Jesus ficou meio de lado, não é? Tanto é que a hora que pegaram Jesus no jardim, quem foi que pegou a espada e fau? Pedro. Jesus falou: Pedro, não faça isso. Fez um milagre, colocou a orelha da pessoa de volta. Mesmo assim, quando Jesus ressuscita, eles estão sem entender nada, sem compreender. Aí Pedro fala: vou pescar, nós também vamos contigo. Eles foram e não pegaram nada. E Jesus já havia aparecido para eles. De repente Jesus fala: ei, vocês conseguiram pegar alguma coisa aí para comer? Conseguiram pescar alguma coisa? Não, Senhor, nada, não, nem perceberam Jesus. Não perceberam. Como é triste você abraçar o Evangelho, abraçar a Cristo, e quando Ele se manifesta a você, porque Cristo é tranquilo, viu? E as pessoas ficam aí fazendo muito barulho, né? Não, irmão, deu um anjo marchando, pof, 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 pof. Já fui numa vigília uma vez que só a graça, Miguel obedecendo, pof, 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 um rolo danado, né? E o medo de Miguel aparecer para mim, eu morrendo de medo. Jesus, Ele vem, está sentado do teu lado aí. Já viu Ele aí, não? Os discípulos disseram assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, por favor. Só que tudo que a gente quer ver é ver o Pai. Como assim? Vocês querem ver o Pai?
Eu estou há tanto tempo convosco que vocês não viram o Pai ainda. Como assim? Está entendendo, não? Cadê a tua maturidade para entender? Por que a sua vida continua uma vida que só de derrapada, sendo que tudo já aconteceu? Aí sabe o que aconteceu? Jesus fala, então fala o seguinte, ó, vai para a banda direita e lance as redes. Eles foram para a banda direita, e a Bíblia fala que eles pescaram, uma pescaria tremenda, 153 grandes peixes. Aí João percebeu o mistério e falou, é o Senhor. É o Senhor. Pedro, quando acordou para a realidade, estava nu. Não tinha nada. Estava nu. Irmão, quando você escolhe errado, é um BO. Pulou na água. Mas Jesus é tão lindo que Ele não veio aqui para te acusar. Deus é pedagógico. Ele é pedagógico. Ele permite que algumas coisas aconteçam. Mas sabe qual a parte mais linda? É que Pedro fez a escolha errada. E escolhas influenciam. Uma coisa que é bom puxar atenção, que quando Pedro disse o lado errado, ninguém questionou ele. Então tenha do teu lado pessoas que às vezes você ouve um não, mas um não de quem te ama. Está errado, não faça isso, não vá por esse caminho. Às vezes você precisa ouvir. Se cerque de pessoas que falam a verdade para você, pessoas maduras que querem ver o seu bem. Não adianta ficar ouvindo pessoas que ficam com lisonjas, mas não trazem a realidade para você. Se cerque de pessoas maduras. Se cerque de pessoas que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor na fé. Muito bem. Quando termina assim, eles assam o peixe, Jesus está ali com eles. E Pedro, então, Jesus chama ele de lado. Vocês conhecem muito bem a história. Pedro, você me ama? Irmãos, amar a Deus é uma questão de maturidade também. Você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor vai falando com ele. Mas o que eu quero puxar aqui é a forma como Jesus abordou Pedro, querendo que Pedro acordasse para uma outra realidade. Eu andei tanto tempo com você, você não entendeu ainda essa realidade. Mas eu quero saber o que tem dentro de você. Você me ama? Você me ama, apesar de ter me negado, apesar de ter gritado, eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. Você me ama? Você me ama? Tu me amas? E a resposta de Pedro, tu sabes que eu te amo. O Senhor precisou forçar a barra de Pedro. Tem hora que você precisa ter os encontros com Deus assim bem, sabe, deixar um pouquinho a emoção de lado e revelar o que exatamente está no teu coração. Mas o Senhor queria ouvir Pedro. Não é possível. Pedro, durante o ministério, as suas atitudes provaram que você me ama. Então agora fale que você me ama. Fale que você me ama, Pedro. Se você me ama, então é o seguinte, você vai fazer algo muito especial. Você vai apacentar aqueles pelos quais eu dei a vida. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E a gente vê um Pedro mudado depois disso. Pedro viu tudo isso. E que mudança. Como é bom quando você, ainda que erre, ainda que falhe, e você ouve Jesus falar no teu coração. E eu encerro isso e pode ficar de pé. Eu encerro esta palavra. E quando o Espírito Santo desce, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, porque Jesus falou, se eu não for, o Espírito não desce. Mas se eu for, o Espírito desce. Esta palavra, ela mexe muito com o meu coração. Mexe demais com o meu coração. Porque se Jesus foi, o Espírito desceu. Hebreus fala que ele está sentado, revestido de glória. Aquele que foi menor que os anjos, mas passou por tudo, está diante de Deus. Irmão, se Jesus não estivesse na glória agora, o Espírito Santo não teria descido. Mas porque ele subiu, o Espírito Santo desceu. E sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Quantos aqui falam outras línguas?
é uma das evidências de que Cristo ressuscitou. Maturidade, escolhas e consequências. O que você escolhe nesta noite? A maturidade diz, aliás, o Senhor deixa bem claro lá. E Jesus fala isso claramente em São Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e cumpre, eu vou comparar a pessoa prudente, sábia, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, bateram os ventos contra aquela casa, mas aquela casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, não pratica, é um insensato, não é sábio. E ele edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, vieram as chuvas, bateram contra aquela casa e aquela casa caiu e foi grande a sua queda. É escolha ou não é? Deus sempre quer que você escolha o caminho certo. O Senhor disse para o seu povo: os céus eu ponho por testemunha contra vós, que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então maldição existe sim, vida e morte existe. Mas o Senhor fala assim: você tem poder para escolher, e eu quero que você escolha a vida. Escolha viver nesta noite, ainda que o caminho seja estreito. Jesus não ofereceu, Jesus quando disse no mundo tereis aflições, Ele está dizendo que o fato de você ser um cristão fiel a Deus, não significa que você não terá dificuldades. Mas o que está reservado para você é muito maravilhoso. Vale a pena sofrer por escolher o lugar certo. Nesta noite você está diante desta escolha. Aqui a palavra teve dois lados. Escolha se aprofundar mais em Deus, você que é um servo, uma serva de Deus. Escolha se aprofundar mais em Deus, pague o preço. E você sabe que a pessoa adulta, ela supera até o seu gosto pessoal. A pessoa quando amadurece, ela supera isso. Tem coisas que você não gosta de fazer, mas você faz porque você é maduro. Não é que nem criança, criança só quer fazer o que... Irmão, o maduro, ele faz aquilo que ele sabe que é até ruim fazer, né? Não é agradável. Você pensa que orar é sempre agradável no sentido humano? Não, querido. Tem hora que fala Jesus, a gente pensa 10 vezes para entrar no secreto. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. O quando é bom quando termina com o vou, né? Mas às vezes vem o não vou. E aí? Quanto eu estou disposto a pagar o preço para continuar diante dele, sabendo que ele tem o melhor para a minha vida, no tempo dele? Hoje o Senhor te coloca diante de uma escolha. Este é o maior poder que Deus te deu, foi o poder de escolher. Quando a gente faz um apelo, olha, você que precisa ter encontro com Deus, chegou a hora de escolher. Tem pessoas que ouviu, chora e tudo mais, mas... qual é a minha atitude diante do que foi colocado? Você escolhe continuar na sua vida ou quer vida com Deus? Você escolhe continuar caminhando como você vem caminhando ou você quer vida com Deus? O que você quer para a tua vida? O que você quer para a tua vida? Então eu quero dizer a você que está aqui nos visitando hoje, você entendeu que o teu caminho é na presença de Deus. Deus quer que você escolha a vida, escolha andar com Ele, porque o final Ele já escreveu. Não é talvez você vencerá, não, tende bom ânimo, eu venci o mundo, está escrito. Tenha ânimo, porque Ele está dizendo, eu já passei por tudo e venci. Se tiver alguém aqui nessa noite que precisa tomar uma decisão de se colocar diante de Deus, assim, e a decisão é a seguinte, são duas coisas, me dê um tempinho, por favor. Primeiro, é de você resolver ter uma vida com Deus mesmo, na tua casa, na tua vida, no teu secreto. Você fazer um voto com Deus hoje, de que vai permanecer na presença dEle, de que vai orar, vai ter um tempo com Deus na tua vida.
que não vai orar só quando você vem na igreja, mas que você precisa ter um tempo com Deus, um tempo de continuidade, um tempo de fortalecer um relacionamento profundo com Deus, pelo caminho do secreto, lá na tua casa, lá na tua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Esta oração é assim: Senhor, estamos aliançando essa pessoa contigo agora. Ela não vai ser mais uma pessoa vazia, não vai ser uma pessoa sem compromisso contigo, não vai ser só uma frequentadora de culto, será uma pessoa que vai ter um compromisso contínuo contigo pela semana, pelo dia a dia. Você vai ver como sua vida vai mudar. Eu quero orar por você, você que está nessa condição, que precisa fazer uma aliança com Deus assim. Ai, pastor, vai ter dia que eu vou falhar. Paciência, falhou, volta lá de novo, pede perdão, se rende e continua. Mas você precisa ter um voto, porque quem não tem voto não tem compromisso. Onde está você que quer isso? Eu quero que você venha, só vem para frente, você levanta a mão. Vem aqui que eu vou orar por você. Pode vir. Pode vir. Oh, eu conheço essa linda. Tudo bom, filha? Que bom que você veio. Mas você não virá sozinha. Vem vindo outras pessoas aí. Sabe, eu estou esperando mais gente vir para frente. E por favor, eu não tenho muito tempo. Você vai fazer uma aliança com Deus de que você vai buscar a Deus todo dia. Todo dia. Vai arrumar um cantinho na tua casa, algum momento, algum espaço, e vai falar com Deus. Queridos, olha, essa terra aqui, eu não sei o que as pessoas fazem, o que as pessoas têm, que não conseguem entender que sem a presença de Deus você não vive nessa terra. Os demais, está tudo bem entre vocês e Deus? Está tudo bem? Você está orando, está buscando a Deus, tem o seu momento com Deus, tem a sua hora com Deus, é isso mesmo não? Posso ouvir um amém? Se não for assim, você vem para frente. Você não tenha vergonha, não fique em paz. Eu, quando fiz esse voto com Deus, pasme, o pastor presidente do Ministério Esperança, queridos, quando Deus falou, vem que eu vou te levar para o caminho mais excelente, eu saí do meu lugar, caí de joelho na frente. Senhor, eu quero um caminho mais excelente. É isso que eu estou falando a você. Quer um caminho mais excelente ou quer continuar nessa vida vazia que você tem vivido? O Senhor quer que você tenha um caminho mais excelente na presença dEle. Esse é o primeiro apelo. O segundo é, você que não entregou a sua vida a Cristo, você que está afastado da casa de Deus, você precisa ter um encontro com Jesus urgente. Você que se desviou, o Senhor quer que você venha para a presença dEle. Cadê você? Faz assim, ó. Tem alguém nessa condição? Eu quero que você assuma um compromisso agora de vir para a presença dEle. Se você está assim, vem para frente em nome de Jesus. Tem alguém nessa condição? Cadê os crentes? Faz assim, ó. Os salvos em Cristo. Faz assim com a mão. Sabe por que a gente tem que entender o que está acontecendo com a igreja, né? Porque a pessoa estática, eu vou entender. Eu não quero. Bem, eu quero. Tudo bem. Só para identificar. Mas nesta noite você teve a sua oportunidade. Dizia numa das igrejas que eu dirigi, a pessoa veio para frente morrendo de medo. Eu falei, não tenha medo não. Mas o Senhor está me dizendo que hoje é a tua última oportunidade. Ou você vem, ou a tua vida vai acabar. Chegou no limite. Então nesta noite, o Senhor te chama para ter uma vida com Ele. Uma vida na presença dEle. Muito bem, vamos orar por essas pessoas. Alguns de vocês que estão aqui estavam afastados da presença de Deus. Vocês que vieram para frente estão afastados, está afastada, está voltando. Mais alguém está afastado? Está afastado? Tá? Meu Deus, olha aí o que Deus está fazendo. Pessoas que estavam afastadas. Quero que você aplaude o Senhor pela vida dessas pessoas. Com muito amor, nós vamos orar por vocês agora, viu? Pessoas que vieram aqui na frente. Vocês sabem que essa reunião, o Senhor Jesus preparou para vocês estarem aqui. Foi esse dia que Ele falou, hoje eu pego ela, hoje eu pego ele. E Ele pegou vocês hoje. E não vai soltar mais vocês. Amém? Jesus falou que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Não vai lançar vocês fora. Amém? Gostaria que mais pessoas viessem do lado dessas pessoas e ajude, vamos orar por essas pessoas, vamos orar por elas. Vamos orar por elas.
Eu gostaria que nós vamos orar por essas pessoas. Levanta sua mão direita e esquerda para o céu. E nós orássemos mesmo. Se coloque no lugar delas, por favor, e ore. Senhor, te adoro nesta noite, por essas vidas preciosas, Senhor, por essas pessoas que se dobraram à Tua palavra. As Tuas palavras são espírito e vida, e elas vieram aqui, Senhor, se dobrando à Tua palavra, se dobrando, Senhor, a necessidade de se aprofundar no Senhor, a necessidade de crescer no Senhor. E hoje, Senhor, eles escolheram a vida. Essas pessoas escolheram a vida. Oh, Senhor, escolheram viver com o Senhor. E oramos, e agora nessa oração estamos ligando essas pessoas nos céus. Ligando essas pessoas no céu, porque assim está escrito: o que ligares na terra será ligado no céu. E nós estamos ligando agora essas pessoas, estamos reconciliando agora essas pessoas com o Senhor. Estamos agora entregando essas pessoas nas Tuas mãos, Senhor, porque vieram aqui reconhecendo que Tu és Senhor, Salvador, Restaurador, Libertador, e que o Senhor tem um caminho de vida para elas. Deus querido e santo, perdoa os seus pecados, perdoa, Senhor, perdoa. Ninguém tira a culpa do pecado, só o Senhor. Sim, Senhor, a culpa do pecado, a tristeza, a fraqueza, seja removida agora, em nome do Senhor Jesus. Que a fraqueza sai, seja removida agora, tristeza sai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Desejo de tirar a vida sai, em nome do Senhor. Que a alegria do Senhor invada essas pessoas hoje, que elas sejam tocadas pela alegria do Senhor, e nós Te adoramos em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, dê um abraço nessas pessoas. Deus abençoe vocês, amém. Eu quero terminar essa noite com aquele louvor, esse que você vai levar para a tua casa e vai colocar no teu secreto essa semana, amém. Antes da gente cantar, isso vai ser o último momento, o momento final do nosso culto. E nesse momento nós vamos dar uma oportunidade, rapidinho aqui, para o pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei hoje está se desligando da igreja com a sua família. Já conversou comigo essa semana, já vemos conversando, e ele decidiu se desligar do ministério, e eu disse para ele vir para dar uma palavra de despedida à igreja. Ele vai se despedir, depois a gente adora o Senhor, amém? Pode ficar de pé mesmo, igreja. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria de estar lendo um texto da palavra do Senhor que diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente e lançando-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. E por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado, e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Amém? Glória a Deus. Esse trecho, meus irmãos, bíblico, fala muito ao meu coração. Em agosto, agora, passado, fizeram 5 anos em que nós estamos congregando aqui, e por todo esse período, procurei obedecer essa ordenança de Jesus. Hoje eu sinto a certeza de dever cumprido, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje eu e minha família nos despedimos do Ministério Esperança. Agradeço ao pastor Elias, pastor Isabel, que nos recebeu aqui nesse mesmo púlpito ao qual agora estou para me despedir da igreja. E a todos da igreja pelo carinho, pelo amor e pelo respeito que tiveram comigo.
Aos irmãos do departamento de masculino, ao qual até o momento eu estava na liderança, meu profundo respeito, gratidão por tudo, pela minha família e pelos meus filhos. Eu louvo a Deus, porque aqui eu encontrei paz, encontrei alegria, mas ao momento que Deus falou comigo, eu tenho que obedecer. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Para o pastor Vanderlei e família, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Deus abençoe essa família, e só Deus pode mensurar tudo que fizeram. A Bíblia fala que o galardão quem dará é o Senhor. Ele conhece os segredos, o que está oculto, sabe o que a gente fez, sabe como galardoar. Está escrito. Então Deus abençoe esta família e que vão na bênção de Deus em nome de Jesus. Amém? É assim, até que o Senhor venha, pode acontecer outras coisas como estas, mas o mais importante é manter a maturidade e a firmeza em Deus. A Michelinha vai estar lá na porta para as reservas dos convites para o nosso grande chá com as mulheres, encontro com as mulheres. Amém? Tá bom? Michele é aquela dos cabelos aí, cabelos russos. Deus te abençoe, viu, Michele? Fica lá que as irmãs vão passar aí, tá bom? Querido, adore ao Senhor agora. Que esse louvor pegue você pela semana. Puxa ele lá no teu celular, deixa ele girando lá. E é verdade, a gente precisa clamar até que o Senhor venha. Amém? E assim a gente vai terminando essa reunião, mas não saia daqui. Assim, cante com a alma. Cante. Você que está em casa, adore agora com a gente. Você que está nesta live, adore ao Senhor conosco. E você rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Diga! Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Levanta suas mãos aos céus e diga: até que o Senhor venha, eu vou clamar.
que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Oh, Senhor. Oh, Sheayui Perisiria. Eminarabashuri Mihandarai. Emidekara Machandarabia. Obrigado, Senhor. É diante do teu altar, Senhor. Verdadeiramente, até que o Senhor venha, queremos gastar a nossa vida diante do teu altar. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela vida de cada filho, cada filha tua. Graças te damos por estas palavras que trazem crescimento e aprofundamento na tua presença, pelas vidas que se prostraram diante de ti, não diante de homens, mas diante do Senhor. Obrigado, Senhor. Coloca fome neste povo pela tua presença nesta semana. Coloca fome, Senhor, na tua igreja. Põe fome, Senhor, neste povo pela tua presença. Te adoramos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo vos conduza de glória em glória, hoje para todo sempre. Diga amém. Assim terminamos. Deus te abençoe e tenha uma boa semana.